Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as expectativas da oposição na volta do recesso parlamentar. Para falar sobre o cenário político de 2016, entrevista o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS. Muito obrigada por estar aqui. Começando a falar sobre esse ano, um ano cheio de incertezas, desde a continuidade do governo Dilma Rousseff, a superação da crise política, crise econômica, além de ser ano eleitoral. O que o senhor enxerga olhando à frente? Que perspectiva o senhor tem do ponto de vista político de 2016? Cenário completamente perturbado, conturbado e de perplexidade. Você colocou aí um dado fundamental. Dilma vai continuar, o impeachment volta com todo o peso à ordem do dia ou vai ter esse arrefecimento que no final do ano passado começou a ter? Será que ele retoma, mesmo levando em consideração a abusiva interferência do Supremo Tribunal Federal nos assuntos internos da Câmara dos Deputados? Então, são várias perguntas e muita dificuldade de dizer. Será um ano tão complexo, tão tensionado quanto foi 2015. Disso eu não tenho nenhuma dúvida, com alguns ingredientes a mais. E nós vamos ter, de qualquer forma, no meio tempo, uma eleição importante, como são as eleições municipais das grandes cidades brasileiras, inclusive aqui na capital, São Paulo. Agora, deputado, o impeachment está morto e enterrado, como já comemoraram os apoiadores da presidente Dilma? Não, olha, existem dois grandes elementos que não dão segurança a ninguém no Brasil de 2016. Uma delas é a crise econômica. Hoje mesmo tem um dado de que a Companhia Siderúrgica Nacional apagou um forno. São 2.000 empregados de uma siderúrgica das mais importantes do país que estão sendo demitidos. Agora começa um processo mais grave de demissão, que é o último elo que se rompe na crise econômica, é a demissão, é o desemprego. Pois bem, nós estamos começando agora e tende a se aprofundar. Então, essa crise econômica, a inflação... Mas o impeachment é a minha pergunta. Sim, mas esse é um elemento que faz com que o governo não possa se sentir tranquilo. Ao contrário, ela continua não governando, continua atuando para impedir o impeachment. E a crise econômica não ajuda. Um segundo, Lava Jato. Qual é o dia que o Lava Jato não traz um problema para o governo? Agora é o chefe da Casa Civil, que está lá envolvido em tráfico de influência, advocacia administrativa. Então vai ter que responder ao Ministério Público na Operação Lava Jato. Então, como é que esse governo pode imaginar que está morto e enterrado o processo de impeachment? Porque o impeachment, do ponto de vista da fundamentação jurídica, eu fui membro da comissão especial lá atrás do impeachment de Collor. Eu posso atestar que o pedido de impeachment atual contra Dilma tem muito mais consubstanciação do crime de responsabilidade do que tinha o pedido de impeachment. Mas na oposição, deputado, parece que não havia um consenso nesse conceito que o senhor acaba de expor agora, né, sobre o impeachment. A oposição já foi mais aguerrida em relação ao impeachment. De repente, ela ficou muito cautelosa, preocupada, não é o momento, esfriou, né? Então, mesmo aqui em entrevista, a gente observa que existe uma cautela, né, no trato dessa questão, ao mesmo tempo que existe algum assodamento, já definindo fulano vai ser ministro de Beltrano e tal, como se Temer fosse assumir. O que eu quero saber é se na oposição vocês se preparam para uma transição, acreditando de fato que esse impeachment sai de uma forma ou de outra, ou pelo TSE, uma impugnação da eleição, é outra coisa. Ou eu falo da continuidade do governo Dilma. Ou se sai o impeachment pela questão dos votos lá no Congresso Nacional. Esses dois elementos que eu disse é algo que traz para toda cidadã ou cidadão brasileiro uma falta de
de certeza do que vai acontecer com o governo Dilma. É de um governo dos mais frágeis que você tem história. O nível de rejeição é do maior de toda a história republicana que qualquer presidente já teve. Como é que alguém imagina que um governo que não governa vai continuar? Então, isto também é um grau de incerteza naqueles que ficam pensando que impeachment foi enterrado. A qualquer momento ele volta. E ele vai voltar agora a partir de fevereiro. E a oposição, na volta do recesso, vem aguerrida como já esteve no início ou volta daquele jeito mais calma, nunca cautelosa? Teve muito aguerrida. Já teve mais. A Aécio Neves não parava de falar. A Luísio Nunes, né? Houve, inclusive, momentos em que beiravam excessos. Sim, mas quando eles falavam isso, tinha outros no PSDB que não falavam nada e que os chamaram para dizer que acalmasse. Mas isso sempre teve. E agora, depois do recesso, como é que a oposição chega? A oposição está acompanhando essa crise econômica claramente, um governo que não governa. E quem vai pressionar, por exemplo, é quem mais rejeita a presidente Dilma, que são os setores que não participam das manifestações, que são os setores mais populares, de menor renda, e é que esses que estão sendo mais afetados com o desemprego, mais afetados com a inflação. Então, esse processo não está em curso. Então, não Mas adianta. mesmo assim, as manifestações, mesmo sentindo na pele os efeitos da crise econômica, as manifestações parece que passam por um esvaziamento. Não, se a gente fosse para falar de manifestação isso, com pão com mortadela está crescendo, porque eles estão jogando tudo nisso. Então, não entendi. Não, pão com mortadela são as manifestações do PT. De apoio a Dilma, que se você perguntar às pessoas que estão lá, provavelmente não apoiam o governo, porque está sofrendo em casa desemprego, está sofrendo em casa o endividamento da família, a dificuldade em pagar aquilo que foi incentivado no governo, consumam que parece que tinham atingido o nirvana. Então, há um grau na sociedade brasileira de que este governo não tem como responder às necessidades. Não tem como dizer que a confiança pode ser restaurada, não tem como dizer como o país retomar o seu processo de crescimento. E você junta isso a um processo de corrupção, de investigação, de denúncias, em que o governo fica com seu núcleo fundamental sofrendo todo dia. Hoje no Brasil se pergunta, por exemplo, se Lula será preso. Chegamos a um momento em que essa discussão está na rua. É um grave sinal da desagregação. Há uma intolerância na sociedade brasileira. Isso não pode continuar. Por exemplo, quem está ligado ao governo do PT, quem está denunciado no Lava Jato, está tendo dificuldade de andar na rua no Brasil, entrar em restaurante. E isto, evidentemente, não pode ter bom termo. Não ajuda ninguém. Uma sociedade não pode conviver com esse grau de atrito, né? Nós temos que encontrar uma alternativa. Por isso eu fico sempre defendendo que talvez, do ponto de vista democrático e para o bem do país, o impeachment é o correto. E daí eu defender há muito tempo e continuo defendendo que tivéssemos o parlamentarismo. Até porque se fosse parlamentarismo, Dilma já tinha ido embora para casa há muito tempo. Bom, esse tema fica para uma próxima entrevista, porque ele é denso e merece um aprofundamento. Muito, e é para muito o bem do obrigado. Brasil. Agradeço a sua entrevista. Boa noite.